Saúde de volta, vem pra cá, a gente tá falando sobre mágoa acumulada nesse programa. Estamos aqui com a psicóloga, a doutora Gabriele Chaves, estamos aqui com o especialista em relacionamentos, pastor Marco Lamarques, e a gente abriu aquela caixinha que muita gente guarda bem lá no fundo, assim, e fala, não vamos falar desse assunto, muda de assunto. Não, a gente precisa lidar com esse assunto. E talvez a gente abra aqui agora, mas você vai precisar de uma ajuda profissional, ou talvez de um bom amigo, um amigo que seja sábio para te ouvir, não botar mais lenha na fogueira e te mostrar pela Bíblia, pela experiência, que você pode lidar com essa mágoa difícil de uma maneira diferente. Tá certo? Esse é o nosso objetivo aqui. E você tem ainda, olha só que oportunidade, a oportunidade de mandar a sua questão para cá, para aproveitar a presença dos nossos queridos aqui. Você guarda mágoa, você tem uma situação que não está vendo uma solução, gostaria de, assim, uma ideia de como você pode resolver, manda aqui pra gente, mesmo que seja de maneira anônima. Nós vamos respeitar a sua escolha, mas a sua questão pode ser aí, não diria resolvida aqui no nosso programa, mas pelo menos alguma ideia você vai ter, tá bom? Olha, usa o QR Code aqui da tela para falar com a gente. Ou então digita aí 12982660004. É o WhatsApp do Vida e Saúde, você pode salvar aí na sua agenda. Agora sim, vamos falar de perdão? É impossível falar de mágoa acumulada e não falar de perdão, gente. Como é que o perdão pode influenciar na cura dessa mágoa? Nós já fizemos vários programas aqui falando sobre o perdão. Mas talvez as pessoas aqui agora na nossa tela não tenham assistido esses programas. Perdão, pastor, vamos começar contigo. É interessante que a Bíblia, a palavra sagrada, o cristianismo todo, não só incentiva, mas ele coloca o perdão como um mandamento. E eu, durante muito tempo, eu sofri com isso, porque eu penso, Senhor, mas eu tenho direito, é injusto o que fizeram comigo. Mas o que Deus está querendo ensinar para a gente é que só perdoa quem se sente perdoado. Então, o meu perdão começa quando eu me sinto perdoado. E esse sentir-se perdoado pode começar com Deus. Porque eu não preciso carregar a culpa, eu posso carregar a minha responsabilidade das minhas atitudes. Começa por mim, eu me sinto perdoado, eu peço perdão a Deus, ou eu trabalho esses sentimentos de culpa, aí eu vou trabalhar com o outro. Eu tenho uma frase que eu ouvi que pessoas exigentes consigo mesmas são intransigentes com os outros. Então, a dificuldade de eu me libertar da mágoa, para eu perdoar, às vezes começa comigo, com a exigência que eu tenho comigo. E perdão, ele não é um sentimento, perdão é uma atitude. Ele é voluntário, é uma escolha que eu faço. Não é fácil. Estou aqui pensando, né, nessa pessoa que é exigente consigo, muito exigente consigo mesma, ela é intransigente com os outros, porque eu quero que as pessoas andem pela mesma régua que eu tenho. Sim. E é muito sofrimento, gente, porque talvez você já vive uma vida dura, se cobrando, se puxando ali, e ainda quando alguém pisa na bola com você, é muito sofrimento. Exatamente. O perdão, como o pastor falou, é uma atitude voluntária porque só depende de você. Então você escolhe, não, independente se o outro pediu perdão, se o outro quer o seu perdão, se o outro falou que te magoou, se ele sabe, se ele não sabe, o perdão depende de você. E por que é uma atitude? Porque não é só a ação, não é só o comportamento, o que você vai colocar, o afeto que você vai dar para essa pessoa, o comportamento que você vai direcionar à pessoa e o que você vai pensar em relação à pessoa. Então é essa mudança. O perdão é justamente isso, você tira a mágoa. O que é a mágoa? Você tira esses pensamentos negativos, você começa a trabalhar para eliminá-los e com o tempo você vai criando uma compaixão para aquela pessoa ou uma autocompaixão também. Eu tenho uma pergunta. Às vezes a gente tá assim, olha, então eu não vou mais sentir essa mágoa, eu já entendi que foi alguma coisa que aconteceu lá, eu consigo resolver essa mágoa só comigo mesma, falando para mim mesma que eu não quero mais lidar com isso e tá tudo bem, realmente. Ou vocês acham que essa mágoa ela precisa ser trabalhada junto a outra pessoa? Porque algumas pessoas no começo aqui do programa falaram, não, eu acho que tem que conversar com a outra pessoa. Outras pessoas disseram, não, isso aí eu preciso resolver comigo mesmo e aquilo vai passar. O que vocês acham?
E na minha experiência eu tenho visto que tem duas situações. Por exemplo, essa moça aqui é uma moça muito sincera, muito querida. Ela estava lidando com a mágoa que ela sentia da mãe. Ela não tinha mais como falar com a mãe. Mãe já tinha ido. Mas aquele espaço ela usou para desabafar comigo. E eu talvez me coloquei no lugar da mãe dela, no sentido de que ajudei ela a entender que vamos dizer assim, a superação estava nas mãos dela. Ela podia perdoar a mãe e se cobrar menos, porque isso que você falou, ela aprendeu a se cobrar demais, porque a mãe cobrava dela e ela vivia uma guerra, uma luta, um estresse, uma angústia tremenda, porque ela nunca estava bem com ela mesma. Aí ela não conseguia viver bem com os outros também. Sim. Então, quando você se perdoa, você consegue perdoar os outros. E, às vezes, você falar, como José falou para os irmãos, olha, vocês não foram legais comigo, o que vocês fizeram me prejudicou bastante, mas assim, eu não sou Deus. Ele fala assim, por acaso eu estou no lugar de Deus? Ele falou assim, eu vou cuidar de vocês e cuidar da família de vocês. Então, você não precisa concordar com a pessoa. E o fato de você perdoar, Teru, não quer dizer que você está dizendo, não, o que você fez está legal, está tudo bem, pode... Não, amigo, assim não. Eu não preciso me submeter a esse tipo de atitude tua. Amiga, essa maneira de você falar comigo acabou hoje. Se você quiser, fica aí sozinho, porque eu vou seguir meu rumo. Mas assim, eu decidi perdoar. Eu, Marco, e outra coisa, quem é perdoado não recebe esse perdão porque merece. É por misericórdia. É porque eu decidi. Ele às vezes nem... Mas ele não reconheceu, ele não mudou, ok. Não merece, não merece, mas eu mereço. Então eu vou fazer isso para mim. Para minha felicidade, para minha paz. Eu quero trazer uma interação que chegou aqui do nossa querida telespectadora. Olha, a Maria Isabel. Não tenho boas lembranças da infância, diz ela, só lágrimas e tristeza. O tempo passou, saí de casa, me casei e tive filhos. Veio a necessidade de voltar ao passado e perdoar a minha mãe. Comecei a orar e liberei perdão. A minha vitória veio quando eu consegui agradecer pelo útero que me gerou. E aí começou a crescer um grande amor por minha mãe. Com a ajuda de Deus conseguimos perdoar. E o perdoar liberta. Perdão é uma decisão. Olha, arrasou. Fantástico, a Maria Isabel aqui do coração. Nossa, obrigada. Testemunhaça. Que demais, hein? Que demais. Olha onde ela foi parar, das lágrimas, das más lembranças, ela foi parar no útero. E gratidão, ela traz aqui, pastor, não só perdão, mas a gratidão brotou. E eu quero somar, desculpe, Gabi. Fique à vontade. Eu perdoei o meu pai. Eu tive dificuldade muito com meu pai. Algumas coisas que ele fez, eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude com muita raiva do meu pai. E o dia que eu entendi isso que eu falei antes para vocês, que eu precisava me sentir perdoado, porque eu não me sentia perdoado diante de Deus, eu me cobrava demais, eu me senti perdoado, me sentia em paz para me relacionar com o meu Deus, eu consegui perdoar com meu pai. E eu disse para ele, claro, meu pai tinha que ser outra questão, eu falei, pai, muito obrigado pelas madrugadas que você levantou para trabalhar e manteve a gente seguro e recebendo o que precisava. Ele era um homem muito trabalhador. Ele olhou para mim assim, eu beijei, porque no contexto dele, homem não beija pai, aquela coisa, eu beijei e eu perdoei. E sabe o que aconteceu? Uma coisa que me impressionou demais e que me deu uma grande lição, algumas horas depois ele morreu num acidente de carro. Uau! Eu digo assim, claro que eu não sabia disso, se eu não tivesse oferecido o perdão para o meu pai, porque ele, se eu fosse olhar ali, ele não chegou para mim, filho, olha, opa, era o dia do meu casamento até. Olha assim, puxa, eu não fui muito legal contigo, ele nunca falou isso, ele não iria falar. Mas eu decidi libertar a mim e oferecer o perdão para ele. Ele ficou tão emocionado e eu beijei, foi um beijo de despedida, um beijo de perdão. Olha, fez bem para mim. Como isso faz bem para a gente, Teru? Nos liberta, me libertou. E depois eu perdi, infelizmente, algumas horas depois, mas eu posso dizer assim, nós dois estávamos bem. Nós dois estávamos em paz. Uau! É por isso que a gente não pode falar que você precisa só falar com a pessoa, ou você, na verdade, não precisa, não deve. Cada caso é um caso. E eu imagino que se o seu pai tivesse falecido e você não tivesse tido essa conversa, o relacionamento talvez não teria se reconciliado, mas você poderia liberar perdão para o seu pai da mesma forma. Porque é justamente isso, é uma decisão e só depende de você.
quando a gente está magoado e a gente segura aquilo, é querendo mostrar para outra pessoa que a gente não está bem, punir a outra pessoa. Um protesto. É um protesto. Sim. Mas, na verdade, é um veneno que nós mesmos tomamos, porque para outra pessoa isso não afeta tanto quanto nos afeta. Sim. É você liberar a misericórdia em frente à injustiça. Isso não quer dizer que a justiça não será feita. Isso quer dizer que você liberou a misericórdia e se livrou daquele peso em frente à injustiça que você percebeu, né? Ah, eu sei que você está sentindo aí no seu coração aí uma vontadezinha de resolver essa situação. Obedeça, é a voz do Espírito Santo falando com você. Obedeça porque você vai encontrar a maneira certa de lidar. Eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa maravilhosa para contar, para fazer você refletir num outro aspecto aqui. Olha, por 18 anos o projeto Anjos da Esperança vem mudando histórias, assim como o que a gente está fazendo aqui no Vida e Saúde hoje. E a gente deseja continuar espalhando o amor e a esperança de Jesus por aí, por todos os lugares. E uma das maneiras que a gente encontrou para fazer isso é através da revista Esperança. São várias edições, vários fascículos. E no final desse mês nós estamos lançando mais uma edição importante que vai ser distribuída gratuitamente. É a revista Esperança Mente Feliz, que vai ajudar quem está passando por dificuldades emocionais. Mas para imprimir e enviar essa revista, a gente precisa da sua ajuda, a gente conta com a sua participação. E essa é a missão de aniversário do Anjos da Esperança, esses 18 anos celebrados com ação, com a sua ação, com a minha ação. Você pode colaborar com uma doação fazendo um Pix. É uma doação extra, diferente daquela que você faz mensalmente aí, tá bom? Acessa lá o seu banco, vai na opção de Pix e escolha o e-mail, doar por e-mail. Você vai colocar aí anjos@novotempo.com e você pode fazer isso também usando o QR Code. Olha, abre aí o aplicativo do banco no seu celular, vai na aba Pix e escolhe a opção ou por e-mail ou pelo QR Code que está aparecendo aí. Dos dois jeitos dá certo. Anjos@novotempo é o e-mail, anjos@novotempo.com, tá bom? Escolhe aí o valor que você consegue fazer a doação e aí depois manda o comprovante no WhatsApp do Anjos. O WhatsApp é 12 98176 6630. Quer que eu repita? Então vai lá. 12 98176 6630. Sabe por quê? Porque quando você envia o seu comprovante, a gente consegue identificar a sua doação pelo seu nome e aí vamos poder te enviar esse botão lindo aqui, olha, um botão colecionável dessa missão. Ao longo desse ano serão 4 botões. Já teve um em março, agora maio e teremos mais 2 ao longo desse ano, tá bom? Tudo em celebração aos 18 anos, transformando vidas aqui no Anjos da Esperança. Bora pro intervalo porque a gente vai ter dúvidas respondidas por aqui. Não sai daí não que a gente volta já.